Capítulo 311 Situação de Shun Fang e Shun Wan. Surpreendentemente, dentro das masmorras reais, não havia guardas. Em vez disso, parecia mais uma grande prisão, que parecia não ter fim, expandindo-se infinitamente na escuridão. Ao contrário de outras prisões, no entanto, esta não tinha celas. Em vez disso, havia correntes de ferro nas paredes, que estavam restringindo os criminosos mais hediondos do Reino da Fortuna do Céu. Embora Shun Long não estivesse muito interessado nos criminosos do Reino da Fortuna do Céu, ele ainda sabia que havia pessoas que não seriam executadas imediatamente e, em vez disso, seriam mantidas como prisioneiras nas masmorras reais até morrerem. Isso acontecia porque alguns criminosos tinham identidades poderosas com as quais nem mesmo a família real queria entrar em conflito diretamente, ou por outras razões privadas que o rei, Dong Weifeng, não queria que fossem expostas. Enquanto ele e Zheng Kui se dirigiam mais para dentro da masmorra, Shun Long percebeu que a maioria das correntes estava apenas restringindo esqueletos em vez de humanos vivos. Claro, Shun Long também notou homens, mulheres e até crianças presos enquanto ele caminhava mais para dentro. Todos eles pareciam desnutridos, como se não estivessem sendo alimentados nem uma vez a cada 3 dias, e ainda assim, apesar de seus membros ossudos, eles ainda estavam vivos e sofrendo nesta prisão desumana. O cheiro de fezes atacou os sentidos de Shun Long enquanto ele se dirigia mais para dentro, enquanto algumas pessoas até abriam os olhos e imploravam por ajuda. Shun Long, no entanto, não parou para ajudar nenhum deles, e em vez disso, ele continuou caminhando mais para dentro das masmorras, enquanto a má premonição em seu coração estava lentamente se tornando ainda mais intensa. Finalmente, após mais 10 minutos de caminhada, Shun Long chegou ao fim de um corredor e parou em frente a uma grande porta metálica. Olhando para a porta na frente dela, Zheng Kui tinha um olhar inexpressivo no rosto antes de falar em um tom indiferente. Entre se quiser ver seus pais. Shun Long não hesitou nem um pouco, e apesar do sentimento desconfortável em seu coração que estava se tornando ainda mais intenso conforme ele se aproximava da porta metálica na frente dele, sob os olhos chocados de Zheng Kui, Shun Long abriu a porta com força com a mão esquerda antes de entrar. A porta metálica de 3 metros, 10 pés, havia se transformado em um pedaço irreconhecível de metal que caiu no chão com um baque, acordando instantaneamente as pessoas atrás dela. Era uma pequena sala de cerca de 50 metros quadrados, mas mais de 20 pessoas estavam acorrentadas na parede. O corpo de Shun Long de repente começou a tremer quando seus olhos caíram sobre um homem de meia idade e uma mulher que estavam algemados pelas correntes pretas, enquanto seu aperto no pescoço de Zheng Kui involuntariamente afrouxou. Os olhos de Little Black dentro da Pedra do Tempo também gelaram, e ele entendeu que sua conjectura antes de entrarem neste lugar estava realmente certa. O homem de meia idade tinha uma expressão abatida no rosto, e ainda assim seu corpo ainda estava de pé com as costas retas, apesar dos inúmeros ferimentos em seu corpo. Marcas de chicote enchiam seu corpo e até mesmo seu rosto parecia ter sido ferido, mas o mais sério era um ferimento que não parava de sangrar até agora. Era um ferimento em seu abdômen que parecia ter vindo de um soco ou chute, tingindo completamente suas roupas de vermelho com seu sangue. Ao lado deste homem estava uma bela mulher de meia idade, cujo corpo também estava cheio de sangue da cabeça aos pés. Embora seu corpo não estivesse tão ferido quanto o do homem de meia idade ao lado dela, ela também estava cheia de marcas de chicote, enquanto em seu abdômen havia um ferimento semelhante que ainda estava fluindo com sangue. Os olhos de Shun Long já estavam vermelhos quando ele viu as condições de seus pais antes de dar um passo à frente apressadamente. O aperto que ele tinha no pescoço de Zheng Kui endureceu instantaneamente, enquanto ele violentamente esmagava sua garganta antes de jogar seu corpo para o lado com raiva. Destruindo as correntes que prendiam Shun Fang e Shun Wan, ele agarrou os corpos de ambos e os segurou para não caírem no chão. Ao mesmo tempo em que as correntes que prendiam seu corpo desapareceram, Shun Fang parecia ter aberto os olhos enquanto uma expressão de descrença enchia seu rosto quando viu seu filho o apoiando. Pai, não se preocupe, vai ficar tudo bem.
Pela primeira vez em sua vida, Shun Fang realmente chorou quando ouviu essas palavras. As emoções que haviam sido suprimidas em seu coração nos últimos dias finalmente explodiram quando ele ouviu as palavras reconfortantes de seu filho, enquanto lágrimas quentes fluíam por seus olhos sem parar, molhando as vestes de Shunlong. O digno mestre de formação, um homem que havia cultivado todo o caminho até o grau céu depois de tantos anos, teve seu cultivo destruído e sofreu tortura e humilhação sem fim nos últimos dias. Apesar de ter seu cultivo destruído e essencialmente estar aleijado, o único som que ele fez durante o tempo de sua prisão foi apenas quando Shunwan estava prestes a ser torturada. Ele provocava os guardas e aceitava a maior parte da tortura em seu lugar, perdendo sua carne e sangue no processo. E ainda assim, durante esse tempo, Shun Fang não fez um único som de protesto, nem implorou. Ao mesmo tempo, Shunlong soltou um rugido poderoso cheio de raiva ilimitada, indignação e intenção de matar, quando viu a condição de seus pais. Shunwan ainda estava inconsciente e, assim como o de Shun Fang, seu cultivo também foi destruído. O resto dos prisioneiros dentro da sala ficaram chocados quando ouviram o rugido furioso de Shunlong e sentiram sua aura aterrorizante, mas ao vê-lo resgatar Shun Fang e Shunwan, seus olhos se iluminaram com as chamas da esperança. O rugido de Shunlong era tão poderoso que não apenas abalou a masmorra real, mas todo o palácio real começou a tremer. Uma intenção de matar sem fim vinha de seu corpo, e ele até se arrependeu de ter matado Zheng Kui tão rapidamente. Ignorando os olhares implorantes dos prisioneiros ao seu redor, Shunlong cortou o ar à sua frente com a mão direita, abrindo uma fenda espacial, antes que seu corpo, assim como o de Shun Fang e Shunwan, desaparecessem em um piscar de olhos, quando apareceram de volta na entrada das masmorras reais. Olhando para os dois guardas que ele havia prendido anteriormente dentro do domínio do monarca, para entrar na masmorra, desta vez, Shunlong não hesitou em destruí-los, explodindo suas cabeças com um único soco cada, fazendo com que seus corpos agora sem vida caíssem no chão. Olhando ao redor, Shunlong logo encontrou um quarto vazio dentro do palácio e entrou. Ele gentilmente colocou Shunwan na cama grande, antes de alimentar seu pai e sua mãe com uma pílula de cura de alto grau de classificação 1 cada. Originalmente, Shunlong estava planejando dar a eles uma pílula de cura do sol, de alto grau, mas com seus cultivos destruídos, nem o corpo de Shun Fang nem o de Shunwan seriam capazes de lidar com a energia dentro da pílula de classificação 4. Os ferimentos externos no corpo de Shun Fang e Shunwan começaram a desaparecer lentamente a uma velocidade visível a olho nu. Apesar de seu corpo ainda estar cheio de ferimentos, Shun Fang tinha um sorriso satisfeito no rosto enquanto olhava para seu filho na frente dele. Olhando para os ferimentos no corpo de Shun Fang, Shunlong tentou se acalmar, antes de dizer um momento depois: "Pai, me diga quem fez isso com você." Fim do capítulo. Capítulo 312 A traição de Dong Weifeng. Embora a voz de Shunlong não fosse alta, ela estava cheia de tanta raiva e intenção de matar, que Shun Fang não duvidou que se as pessoas responsáveis estivessem na frente dele agora, elas nem morreriam com seus corpos intactos. Com um olhar sério em seus olhos, Shun Fang assentiu e, depois de ajustar sua postura sentada com alguma dificuldade, olhou para os olhos de Shunlong antes de dizer seriamente: "Tudo começou há uma semana. Dong Weifeng veio à nossa casa e me explicou que estava enfrentando um problema sério. Seu terceiro filho, Dong Lingyuan, aquele pirralho nojento, seduziu a filha de um especialista de grau 2 do céu de um dos reinos próximos. Nem eu sei como ele conseguiu entrar em contato com ela e como acabou seduzindo-a, mas foi dito que aquela mulher se apaixonou perdidamente por ele. Dong Lingyuan explicou a ela o quão difícil era sua vida no reino da fortuna do céu, com seu irmão mais velho, Dong Lingxin como o príncipe herdeiro, suprimindo-o e destruindo sua vida. Assim que a mulher ouviu isso, ela respondeu a Dong Lingyuan que pediria pessoalmente a seu pai para vir ao reino da fortuna do céu,
e matar seu irmão mais velho Dong Lingxin, antes de forçar o rei a fazer de Dong Lingyuan o novo príncipe herdeiro. Os olhos de Shunlong gelaram quando ele pareceu ter entendido a essência do assunto, enquanto o rosto de Dong Lingyuan logo apareceu em sua mente. Só porque ele queria se tornar o príncipe herdeiro, ele de alguma forma fez com que todo o reino da fortuna do céu caísse no caos. No entanto, isso não explicava a condição de Shun Fang e Shun An. Afinal, embora Shun Fang fosse um homem que defendia a justiça, Shunlong sabia que não escolheria lutar contra alguém como Wei Tai sem motivo, especialmente porque isso não tinha nada a ver com ele. Parecendo ter entendido o que Shunlong estava pensando, Shun Fang tinha um sorriso zombeteiro no rosto enquanto continuava. Embora Dong Weifeng tenha anunciado que deixaria seus filhos lutarem pelo trono sozinhos e permitir que o mais engenhoso se tornasse o próximo rei, no final, ele não estava disposto a ver seu filho mais velho cair em desespero e morrer quando recebeu a notícia de que Dong Lingyuan conseguiu um especialista de grau celestial como seu patrocinador. Afinal, o patrocinador que Dong Lingyuan encontrou também excedeu a esfera de influência e controle que Dong Weifeng tinha. Não importa o que acontecesse, era impossível para ele controlar um cultivador de grau celestial que não tivesse relações com o reino da fortuna do céu. Um dia após a notícia se espalhar, tanto Dong Weifeng quanto o príncipe herdeiro, Dong Lingxin, vieram à nossa casa e me imploraram para intervir e lutar contra Wei Tai. Afinal, embora Wei Tai fosse um especialista de nível 2 no nível Heaven, nos últimos meses, seu pai já havia avançado para o pico do nível 1 no nível Heaven. No entanto, recusei sem nem pensar. O que isso tinha a ver com nossa família se Dong Lingxin vive ou morre, ou se Dong Lingyuan se torna o príncipe herdeiro e o próximo rei? Devo arriscar minha vida, só porque eles pessoalmente me imploram para lutar? Isso não é dar-lhes face, isso seria eu me tornando o cachorrinho pessoal de Dong Weifeng toda vez que alguém com quem ele não conseguia lidar aparecesse. Não importa o que aconteça, eu sempre faço o que gosto, e ninguém pode me forçar a fazer o que eu não quero. É assim que eu, Shun Fang, vivo minha vida. Quanto ao meu relacionamento com Dong Weifeng, embora não pudesse ser considerado ruim, não era ao nível de eu arriscar minha vida por ele. Shunlong assentiu, enquanto Shun Fang parecia ter confirmado seu palpite. De fato, seu pai não arriscaria a vida dele e de sua mãe, apenas para lutar por Dong Lingxin. No entanto, com um sorriso autodepreciativo no rosto, os olhos de Shun Fang pareciam estar cheios de raiva e zombaria indisfarçável enquanto ele continuava. Hehe, no entanto, quem esperaria que Dong Weifeng fosse uma cobra tão venenosa? Ele ajudou seu filho, Dong Lingxin, a espalhar os rumores de que eu sou um poderoso mestre de formação que é extremamente rico. Claro, a razão pela qual ele espalhou essa palavra foi para fazer o Wei Tai tomar nota dessa questão e forçá-lo a vir para a cidade da Floresta Azul e lutar comigo. Quem esperaria que o Wei Tai causasse uma guerra inteira apenas para ajudar Dong Lingyuan? Ele enviou um enorme exército de soldados de seus próprios reinos para atacar e conquistar o reino da fortuna do céu, enquanto ele próprio veio pessoalmente para a cidade da Floresta Azul. A cidade inteira se transformou em um campo de batalha e, logo, até mesmo o exército do senhor da cidade, Zhen Wang, foi destruído e ele próprio foi morto. Quanto a Wei Tai, hahaha. Aquele velho merda veio até nossa casa e me ordenou a desistir de toda a minha riqueza se eu quisesse viver. Claro, apesar de não querer lutar com ele, eu nunca permitiria que alguém viesse até minha casa e pisoteasse a minha cabeça e a da sua mãe. Não importa se essa pessoa é mais forte do que eu ou não, esse é meu próprio orgulho como homem e pai, bem como cultivador e mestre de formações. Além disso, nossa casa estava cheia de mais do que apenas algumas formações de grau bronze de classificação 3, então, mesmo com meu cultivo sendo um reino menor abaixo do de Wei Tai, eu estava confiante de que conseguiria lutar contra ele se estivéssemos dentro de casa. Hehe, aquele velho bastardo realmente nos atacou no final, mas ele não só não conseguiu me derrotar, mas foi ele quem sofreu em vez disso. Hehe, seu velho era um garoto muito forte.
Shunlong não falou e apenas ouviu silenciosamente a narração de Shunfang, que parecia querer dizer tudo sem conter suas emoções. Elas eram como um rio que foi engarrafado nos últimos dias e, ao ver seu filho, de repente explodiram como uma represa rompida. Shunlong sentiu uma sensação sufocante em seu coração quando viu as lágrimas nos olhos de seu pai, mas ainda o deixou terminar sua explicação. Apesar de derrotar aquele velho bastardo, não consegui matá-lo ou mesmo causar-lhe ferimentos sérios. Eu apenas o forcei a recuar. 2 dias depois, no entanto, aquele velhote voltou e atacou nossa casa novamente, mas desta vez, ele não estava sozinho, mas trouxe consigo 2 cultivadores de nível 1 de pico do grau Heaven também. Depois de 6 horas, no final, eles conseguiram romper as formações ao redor da propriedade e capturaram a mim e sua mãe. Quando ele mencionou a situação de Shunwan, as emoções de Shunfang pareciam ter atingido o pico de raiva e desamparo. Com um olhar zombeteiro em seus olhos, ele então continuou. Originalmente, o Eita queria matar a mim e sua mãe, mas depois de ouvir que nosso filho é um cultivador na seita nuvem flutuante, ele escolheu prejudicar nosso cultivo antes de ordenar que Dongling Yuan nos aprisionasse na masmorra do palácio. Não importa o que ele dissesse, era óbvio que ele estava realmente com medo de uma seita enorme, como um cultivador sem nenhum apoio. Assim que nos jogaram na masmorra, eles nos torturaram junto com o resto dos prisioneiros lá dentro. As pessoas que você viu presas junto conosco eram todos os apoiadores do príncipe herdeiro anterior. Quanto a Dongling Xin e sua mãe, a rainha anterior, eles tiveram um destino ainda pior do que o nosso. Quando os guardas tentaram quebrar o espírito de todos nas masmorras, eles revelaram tudo. Eles foram enforcados em frente aos portões do palácio, para todos que entrassem verem. Assim que ele terminou suas palavras, Shunfang voltou seu olhar para Shunwan, cujos ferimentos estavam lentamente se curando enquanto ela ainda estava inconsciente. E ainda assim, uma expressão de dor apareceu em seu rosto quando ele olhou para o ferimento em seu abdômen, assim como o seu próprio. Shunlong não disse uma palavra, mas Little Black podia sentir claramente sua raiva e sede de vingança. O dragão negro geralmente sem emoção também estava com raiva, mas ele também não escolheu falar. Sob os olhos atordoados de Shunfang, Shunlong primeiro colocou sua mão nas costas de Shunwan, injetando um fluxo suave de Qi dentro de seu corpo que a ajudou a acordar, antes de levantar sua mão direita no ar e cortar o vazio na frente dele, abrindo uma fenda espacial de mais de 2 metros (6,6 pés) de comprimento. Sem outra palavra, Shunlong segurou Shunfang e Shunwan, enquanto ele entrava, mais uma vez aparecendo no salão principal do palácio. Fim do capítulo. Capítulo 313. Dongling Yuan sem vergonha. Shunwan, que tinha acabado de acordar e viu Shunlong apoiando-a e Shunfang, sentiu que estava sonhando novamente. Quando ela abaixou a cabeça para olhar para si mesma, ela percebeu que a maioria dos ferimentos e marcas de chicote pareciam ter desaparecido de seu corpo, mas suas roupas ainda estavam esfarrapadas e o ferimento em seu abdômen ainda não havia fechado. A dor que ela estava sentindo ainda não havia desaparecido, mas a expressão de Shunwan instantaneamente se transformou em alegria, quando ela olhou para Shunlong e disse em uma voz cheia de alegria: "Longer." No entanto, assim que ela terminou suas palavras, Shunwan sentiu seus arredores ficando embaçados, enquanto o olhar em seus olhos rapidamente se transformou em descrença. No momento em que Shunlong, que estava carregando ela e Shunfang entraram na fenda espacial na frente dele, Shunfang e Shunwan se encontraram no salão principal do palácio, onde uma cena ainda mais chocante do que a que eles tinham acabado de vivenciar apareceu em seus olhos. 6 pessoas estavam cercadas por um grupo de esqueletos brancos como jade, enquanto 3 deles estavam no chão sangrando e gritando de dor, enquanto as espadas brancas e ósseas dos esqueletos perfuravam suas coxas. Shunfang e Shunwan não sabiam como reagir quando viram os esqueletos se movendo como se estivessem realmente vivos, antes que seus olhos se virassem para olhar para as pessoas dentro do salão. Vendo a expressão aterrorizada nos rostos de Wei Tai e dos 2 homens de meia idade, Zuzan e Zhu Heng,
que estavam todos sangrando no chão enquanto cercados pelos esqueletos brancos como jade, Chunfang podia sentir seu corpo tremendo. Foram essas 3 pessoas que prejudicaram o cultivo dele e de sua esposa. Sem saber, os olhos de Chunfang olharam além dessas 3 pessoas, e viram Dong Weifeng, seu filho, o terceiro príncipe do Reino da Fortuna do Céu, Dong Lingyuan, assim como uma jovem mulher em um vestido vermelho que estava abraçando o braço esquerdo de Dong Lingyuan, todos tremendo de medo enquanto olhavam para os terríveis esqueletos brancos na frente deles. Ao mesmo tempo, Chunfang e Chun'an também viram uma linda jovem mulher com longos cabelos pretos e vestes brancas, cujo rosto parecia ter saído diretamente de um retrato caminhando em direção a eles. Liu Mei caminhou ao lado de Chunlong, e sem dizer uma palavra, ela simplesmente olhou para Zuzan, Zuheng e Wei Tai que estavam se contorcendo de dor com um olhar frio em seus olhos. Assim que Chunlong e Zheng Kui deixaram o salão do palácio para ir para as masmorras, esses 3 ignoraram Liu Mei, e fizeram o possível para escapar do salão ao mesmo tempo. Afinal, eles sabiam que se esperassem Chunlong retornar, suas chances de sair vivos eram praticamente zero. Vendo os 3 especialistas de nível celestial voando em sua direção, Liu Mei nem se moveu, e ela simplesmente ordenou que 3 de seus esqueletos capturassem cada um deles. Quem poderia esperar que os esqueletos na frente daquela mulher fossem tão fortes que eles tinham subjugado sem esforço 3 especialistas de nível Heaven em um piscar de olhos? Vendo Chunlong aparecer dentro do salão do nada, com Chunfang e Chun'an ao seu lado, e aquela jovem mulher aterrorizante de túnica branca agora parada ao lado dele, as expressões de Wei Tai, Zuzan e Zuheng ficaram instantaneamente pálidas. Eles podiam sentir a aura aterrorizante vindo do corpo de Chunlong, que era como uma fera mágica furiosa que não estava mais se segurando. Os olhos frios de Chunlong examinaram todos dentro do salão, antes que seu olhar logo pousasse em Wei Tai, enquanto ele então caminhava em sua direção sem qualquer hesitação. O especialista de nível 2 Heaven sentiu o medo apertando seu coração e, ignorando a dor da espada branca e óssea que foi esfaqueada em sua coxa, ele rapidamente deu um passo para trás. Olhando para Chunlong que ainda estava caminhando em sua direção, Wei Tai então gritou com uma voz cheia de medo. Espere, espere, espere. Olhando ao redor do corredor em busca de alguém para ajudá-lo, o olhar de Wei Tai rapidamente se concentrou no jovem loiro atrás dele enquanto seus olhos finalmente se iluminaram. Olhando para Dong Lingyuan cuja expressão instantaneamente ficou pálida assim que ele encontrou seus olhos, Wei Tai apontou para o homem loiro e disse: Tudo aconteceu por causa dele. Ele é quem seduziu minha filha e me contou sobre a riqueza de seus pais. Mesmo que você queira se vingar, ele é o verdadeiro mentor. Papai. A jovem vestida de vermelho ao lado de Dong Lingyuan tinha uma expressão complicada no rosto, quando de repente, ela sentiu seu corpo perder o equilíbrio e voar para frente, quase como se tivesse sido empurrada por alguém. Virando a cabeça em descrença, Wei Yi viu o rosto resoluto de Dong Lingyuan, enquanto o terceiro príncipe do Reino da Fortuna do Céu apontava para Wei Tai e gritava com uma voz raivosa: Mentiroso! É porque sua filha me seduziu que eu não consegui entender o que estava acontecendo até agora. Ela é uma bruxa, uma súcubo. Você matou meu irmão mais velho e até a rainha do nosso reino foi humilhada e morreu por suas mãos. Velho sem vergonha, você merece a morte. Virando seu olhar para Chunlong, Dong Lingyuan instantaneamente se ajoelhou no chão e falou com lágrimas nos olhos. Irmão mais velho Chun, por favor, puna essas pessoas pelo mal que elas causaram ao nosso reino e à sua família. Eu devo ter sido cego para não perceber isso até agora. Todos dentro do salão, incluindo Dong Weifeng, Wei Tai, a jovem vestida de vermelho chamada Wei Yi, os 2 especialistas de nível 1 do céu, Zuzan e Zuheng, Chunfang e Chun'an, e até mesmo Liu Mei, ficaram sem palavras quando ouviram Dong Lingyuan. Quão descarada essa pessoa tinha que ser para tentar mudar de lado de repente naquele momento. Lágrimas apareceram nos olhos de Wei Yi enquanto ela gritava: Irmão mais velho Lingyuan!
Até Shunlong ficou atordoado por um momento, mas seus passos não diminuíram quando ele chegou na frente do atordoado Weitai. Olhando para Dong Lingyuan, o Weitai teve vontade de vomitar sangue de raiva e, apontando para ele com o dedo, o especialista de nível 2 do céu gritou com raiva. Você mentiu! Antes que ele pudesse terminar suas palavras adequadamente, no entanto, a voz de Weitai foi cortada, pois ele sentiu sua garganta sendo agarrada por um aperto de ferro que levantou todo o seu corpo no ar. Os olhos de Shunlong não continham a menor piedade dentro deles enquanto ele olhava para o velho que havia aleijado seus pais. Sem desperdiçar palavras, sob os olhos aterrorizados de Weitai, Shunlong apertou sua mão direita com toda a sua força, quebrando instantaneamente o pescoço do especialista de nível 2 Heaven. CRACKK. Os sons de ossos quebrando ressoaram no salão do palácio, e sob os olhos aterrorizados de todos, o especialista de nível 2 Heaven caiu no chão enquanto perdia sua vida. Não ou. Fim do capítulo. Capítulo 314 Eliminando-os. A mulher vestida de vermelho, Wei gritou quando viu seu pai caindo no chão, enquanto seus olhos estavam cheios de lágrimas quando ela percebeu o que tinha acontecido. Ela primeiro se virou para olhar para Dong Lingyuan com um olhar de ódio em seus olhos, antes de voltar sua atenção para Shunlong. Tirando uma pequena adaga de bronze de sua cintura, ela correu em direção a ele e gritou. Morra! Shunlong tinha um olhar frio em seus olhos enquanto olhava para Wei que tinha a aura de um cultivador de nível terrestre em estágio inicial e estava correndo em sua direção. O fato de ela ser uma mulher ou estar apaixonada por Dong Lingyuan e provavelmente estar sendo usada, não mudou o fato de que ela também foi a principal razão que fez com que tudo no Reino da Fortuna do Céu fosse arruinado. Um reino inteiro foi destruído, vilas e cidades foram saqueadas, e até mesmo a Cidade da Floresta Azul se transformou em uma cidade da morte, onde apenas os soldados de Weitai estavam presentes, tudo por causa dessa mulher na frente dele. Apenas a cidade imperial ainda tinha alguns sobreviventes escondidos dentro de suas casas, mas o número de mortos dentro do reino já havia excedido metade da população original do reino. Ao ver Wei correndo para Shunlong com tanta raiva, a raiva também apareceu no rosto de Liu Mei, enquanto uma espada azul também apareceu em suas mãos. Shunlong, no entanto, simplesmente balançou a cabeça em resposta. Isso era algo que ele iria cuidar sozinho. Esta era a justiça para seus pais que somente ele poderia pessoalmente promulgar na frente deles, para acalmar o sentimento de injustiça em seus corações. Dando um passo à frente, Shunlong cerrou o punho direito com força, antes de enviar um soco com força total em direção ao Wei que se aproximava. O ar estalou e até mesmo o espaço ao redor do punho de Shunlong foi distorcido, quando seu punho encontrou a adaga de Wei de frente. Sob os olhos horrorizados de Wei, Zuzan e Zhuheng, a adaga de bronze de nível 3 de pico se despedaçou após encontrar aquele soco aterrorizante, antes que o punho de Shunlong continuasse a voar em direção à cabeça de Wei. Uma chuva de sangue cobriu as 4 pessoas que estavam atrás de Wei, enquanto sua cabeça explodiu em um instante, deixando as vestes de Dong Lingyuan e do resto vermelhas. Sem o menor indício de misericórdia ou pena em seus olhos, Shunlong matou Wei, antes que ele voltasse seus olhos para Dong Lingyuan. O medo nos olhos de Dong Lingyuan não pôde ser escondido quando ele viu Shunlong caminhando em sua direção, e recuando apressadamente ele disse em um tom ansioso. Irmão Shun, o que você está tentando fazer? Dando uma olhada ao redor, os olhos de Dong Lingyuan logo pousaram em Zuzan e Zhuheng, que estavam se afastando lentamente antes que ele dissesse apressadamente. Certo, irmão Shun. Essas pessoas também ajudaram o Weitai quando ele aleijou seu pai. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, os olhos de Dong Lingyuan quase saltaram das órbitas enquanto um sentimento de desespero de repente o dominou. A mão de Shunlong imediatamente perfurou seu peito, segurando firmemente o coração pulsante de Dong Lingyuan com sua mão direita. Ignorando a expressão aterrorizada que apareceu no rosto do terceiro príncipe, Shunlong apertou sua mão com força, e um alto som de estalo ressoou por todo o salão do palácio,
trazendo terror sem fim a todos que o ouviram. Retraindo seu braço, Shunlong limpou o sangue pingando nas vestes de Dong Lingyuan, antes de deixá-lo cair no chão. Uma expressão de horror apareceu no rosto do terceiro príncipe, enquanto seu corpo lentamente caía para trás. Shunlong era um monstro. Um monstro sem coração e sem emoções. Virando os olhos para Dong Weifeng, Shunlong ficou surpreso ao ver que o chamado Rei Digno do Reino da Fortuna do Céu não se importava nem um pouco com a morte de seu filho. Em vez disso, ele pareceu um tanto aliviado depois de ver Dong Lingyuan morrendo. No entanto, no momento em que sentiu o olhar de Shunlong pousando nele, o medo de que sua vez estivesse prestes a chegar o dominou instantaneamente. E ainda assim, Shunlong parecia ter ignorado Dong Weifeng, enquanto caminhava lentamente em direção a Zuzan e Zhuheng. O desespero encheu os corações dos dois especialistas de nível celestial quando viram esse monstro em vestes azuis caminhando em sua direção com uma expressão séria no rosto. Parecia que as mortes de Wei Yi, Dong Lingyuan e Wei Tai não o haviam pacificado nem um pouco. Zuzan foi o primeiro a se ajoelhar, esperando que ainda pudesse mudar essa situação, pois disse seriamente: "Deixe-me viver, eu lhe darei tudo o que você quiser. Eu tenho 3 reinos, você pode se tornar rei. Não, eu posso ajudá-lo a se tornar o rei desta ilha. Mulheres, ouro, fama, poder, tudo será seu." Balançando a cabeça, Shunlong então falou em uma voz que não se comprometeria, não importa o que Zuzan estivesse disposto a oferecer. "Você deveria ter se ajudado não se envolvendo nisso. Se não fosse por vocês dois ajudando Wei Tai, como meu pai e minha mãe poderiam estar aleijados hoje? Quanto a mulheres, ouro, fama e poder, preciso de alguém como você para me ajudar a obtê-los." Zuzan sentiu raiva e desespero crescendo em seu coração. Ele queria argumentar que, como eles eram mais fortes do que Shunfang, então era natural que ele sofresse sob suas mãos, mas ele sabia que esse argumento era inútil. Zhuheng olhou para Zuzan e, balançando a cabeça, ambos se lançaram em direção a Shunlong ao mesmo tempo. Se eles fossem morrer, eles iriam pelo menos garantir que Shunlong também sofresse. Com um olhar frio nos olhos, Shunlong primeiro virou a cabeça para olhar para seus pais e se certificar de que eles estavam assistindo, antes de dar um soco para frente com cada braço. Os dois especialistas de nível 1 do Pico do Céu, Zuzan e Zhuheng, foram ambos lançados voando ao mesmo tempo, até que colidiram com a parede do salão do palácio e caíram no chão. O soco aterrorizante de Shunlong esmagou completamente os peitos dos dois especialistas de nível Céu, que deslizaram sem vida para o chão, chegando na frente de Dong Weifeng. Os dois especialistas de nível Céu que eram semelhantes a Wei Tai em força e influência, os reis que governavam 3 reinos cada no mundo mortal, existências que Dong Weifeng só podia admirar, acabaram pousando na frente de seus pés enquanto morriam. Involuntariamente levantando a cabeça, Dong Weifeng estremeceu quando seu olhar encontrou os olhos frios de Shunlong que o encaravam de volta. Fim do capítulo. Capítulo 315 Consequências. As pupilas de Dong Weifeng se contraíram enquanto seu corpo estremeceu assim que seus olhos encontraram o olhar frio de Shunlong. Os olhos negros de Shunlong ainda emitiam intenção de matar, mesmo quando Dong Weifeng era o único inimigo restante dentro do salão principal. Entendendo que estava prestes a morrer, o rei do Reino da Fortuna do Céu abandonou qualquer noção de orgulho restante e rapidamente caiu de joelhos. No entanto, ele não era burro o suficiente para implorar a Shunlong e, em vez disso, seu olhar caiu sobre Shunfang, enquanto ele falava com lágrimas nos olhos. "Irmão Shun, por favor, me perdoe. Eu sei o que fiz de errado. Eu não deveria ter deixado meu filho, não, aquele bastardo não filial espalhar a palavra sobre você. Eu sei que não mereço nenhum perdão, mas já perdi 2 filhos e 2 esposas, por favor, não me mate." Shunlong franziu a testa quando ouviu as palavras de Dong Weifeng, enquanto seus olhos se estreitaram. Não importa qual desculpa Dong Weifeng usou, a verdade era que ele não apenas permitiu que Dong Lingxin espalhasse o nome de Shunfang,
mas fez tudo o que pôde para forçá-lo a lutar contra o Weitai, mesmo quando isso significava arriscar sua vida. E agora ele estava pedindo perdão? Shun Fang também balançou a cabeça e, sem o menor sinal de pena em seus olhos, olhou para Dong Weifeng ajoelhado e falou friamente. Hehe, se fosse só eu que você tivesse machucado, eu poderia permitir que você fosse embora hoje depois de prejudicar seu cultivo. Afinal, olho por olho, dente por dente. No entanto, você não apenas escolheu nos torturar depois de nos enviar para sua masmorra, mas também foi a causa de que o cultivo de minha esposa também foi prejudicado. Não se incomode em pedir perdão, já que você é quem mais merece morrer entre todos os outros. O horror encheu o coração de Dong Weifeng quando ele ouviu as palavras de Shun Fang. Afinal, isso não era diferente de sentenciá-lo à morte. Shun Long parecia odiá-lo para começar, e agora as palavras de Shun Fang pareciam ter extinguido sua esperança final. A expressão de Dong Weifeng rapidamente mudou para uma de loucura, mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, Shun Long já havia desaparecido de seu local original após usar os Gale Steps, e apareceu instantaneamente na frente de Dong Weifeng. Uma lâmina ilusória de cor roxa apareceu em sua mão direita, e olhando para o ansioso rei do Sky Fortune Kingdom, na frente dele, Shun Long cortou sua lâmina horizontalmente em direção ao pescoço de Dong Weifeng. Se as dançarinas já não tivessem desmaiado de medo em um canto da sala, elas teriam testemunhado uma cena única na vida. A cabeça do rei do Reino da Fortuna do Céu foi separada de seu corpo enquanto voava pelo ar, deixando para trás uma fonte de sangue que tingiu o salão principal do Palácio de Vermelho. Assim que Shun Fang viu a cena diante de seus olhos, uma sensação de gratificação e um sentimento de alívio tomaram conta de seu coração, assim como um sentimento de fraqueza. Ele sentiu alívio por seu filho ter salvado ele e Shun An, e também se sentiu gratificado por Shun Long ser forte o suficiente para se vingar de seus pais sozinho, mas também se sentiu fraco depois de ter seu cultivo prejudicado. Ele treinou desde os 13 anos como qualquer outra criança no Reino da Fortuna do Céu, e ele lentamente subiu acima de todos os outros e ficou no topo do Reino da Fortuna do Céu, como um mestre de formação de nível bronze de nível 3 e um especialista de nível terra de nível 9. E ainda assim, ele parecia ter perdido todo seu poder da noite para o dia devido aos esquemas de Dong Weifeng e às lutas internas da família real. No entanto, ver seu filho ser forte o suficiente para se vingar dele foi o suficiente para colocar um sorriso no rosto de Shun Fang. Shun An parecia ter sentido as emoções turbulentas de Shun Fang, e segurando a mão de Shun Fang ela disse: "Não é tão ruim, pelo menos ainda estamos vivos. Se Longer não tivesse chegado a tempo, talvez já tivéssemos nos transformado em uma pilha de cadáveres agora." Shun Fang assentiu com a cabeça e segurou a mão de sua esposa sem dizer uma palavra, antes que seus olhos caíssem em Shun Long e Liu Mei. A expressão de Shun Long ainda era séria, enquanto ele invocava Little Silver da Pedra do Tempo, e permitia que Shun Fang e Shun An sentassem em suas costas. Sem prestar mais atenção ao Palácio Real, ele e Liu Mei sentaram nas costas de Little Silver também, enquanto ele deixava a cidade imperial. Shun Long já tinha ouvido que Dong Weifeng também tinha uma filha, mas ele não iria pessoalmente procurá-la para matá-la. Com o Weitai dentro do palácio, ele nem sabia se Dong Weifeng teria mantido sua filha lá ou a enviado para algum lugar distante. Quanto à riqueza do Palácio Real e à situação do Reino da Fortuna do Céu, essas também eram coisas com as quais Shun Long também não se importava. Como um reino mortal, era impossível para a família real ter qualquer outra coisa além de ouro e prata de baixa qualidade em seu tesouro. Afinal, pedras espirituais de baixa qualidade eram uma mercadoria rara que apenas especialistas de grau celestial usavam na seita nuvem flutuante. Quanto à situação do Reino da Fortuna do Céu, isso já havia piorado irremediavelmente antes mesmo de Shun Long matar Dong Weifeng e Dong Lingyuan. No caminho para a Cidade da Floresta Azul, Shun Long já tinha visto o exército de Weitai saqueando vilas e cidades do reino, praticamente destruindo tudo em seus caminhos.
O exército do Reino da Fortuna do Céu já havia sido destruído, e a soberania do reino estava nas mãos de Wei Tai. Além da cidade imperial onde os cidadãos estavam todos escondidos dentro de suas casas, todas as outras cidades do reino foram completamente destruídas. Shunlong tinha certeza de que não demoraria muito para que o resto dos cidadãos da cidade imperial começassem a se mover em direção a um dos reinos próximos, já que o Reino da Fortuna do Céu logo se tornaria o território para outra guerra começar, já que os reinos ao redor dele começariam a lutar por suas terras. Deixando a cidade imperial, Shunlong também esperava que as dançarinas e todos os outros dentro do palácio começassem a espalhar as notícias das mortes de Wei Tai e dos irmãos Zhu muito em breve. Isso faria com que os reinos que estavam anteriormente sob o controle de Wei Tai, Zuzan e Zhu Heng, fossem disputados pelos outros cultivadores de grau celestial ao redor deles. Afinal, Shunlong sabia que Wei Tai, Zuzan e Zhu Heng não eram os únicos especialistas de grau celestial nesta ilha do mundo mortal. Agora que eles estavam mortos, seus territórios certamente seriam divididos, e até mesmo suas próprias famílias e seus confidentes teriam que escapar. Levou apenas alguns momentos para a Pantera Negra cruzar a distância da capital imperial e chegar ao céu da Cidade da Floresta Azul. No tempo que Shunlong levou para ir ao Palácio Imperial e matar Wei Tai e o resto, o exército de Zuzan e Zhu Heng já havia escapado da cidade quando os rumores do especialista de grau celestial, Shunlong, começaram a se espalhar. No entanto, quase todos os habitantes originais da cidade já haviam sido massacrados, tornando a Cidade da Floresta Azul uma cidade da morte. Chegando ao céu acima da propriedade Shun já destruída, Shunlong viu os desanimados Shunfang e Shun'an segurando sua mão, enquanto olhavam para os escombros do que restava de sua casa original. Com uma expressão séria nos olhos, Shunlong olhou para seus pais, que ainda estavam olhando para os destroços abaixo deles, antes de dizer: Pai, mãe, vocês querem vir comigo e Meier para o mundo do cultivo. Fim do capítulo. Capítulo 316 Decisão de Shunfang. Pai, mãe, vocês querem vir comigo para o mundo do cultivo. Vocês não têm mais motivos para ficar aqui. Nossa casa foi destruída e o próprio Reino da Fortuna do Céu será abandonado antes que outra guerra comece por seu território. Virando a cabeça para olhar para Liu Mei, Shunlong finalmente sorriu levemente pela primeira vez desde que chegou ao Reino da Fortuna do Céu, e segurando a mão dela, olhou para seus pais e disse: Esta é minha esposa, Meier. Ela e eu estamos juntos há quase um ano. Se vocês vierem conosco, podemos viajar o mundo juntos. Havia um brilho nos olhos de Shunlong enquanto ele olhava para Shunfang e Shun'an. Originalmente, ele não se importaria em deixar seus pais entrarem no mundo mortal. Afinal, Shunfang certamente era forte o suficiente para proteger a si mesmo e Shun'an contra quase qualquer ameaça neste lugar. Quem poderia esperar que as coisas realmente piorassem devido a Dong Weifeng e seu filho? No entanto, isso também era uma chance em si. Se Shunlong pudesse fazer seus pais viajarem com ele, ele poderia garantir a segurança deles no futuro. Além disso, Shunlong sabia que agora, era impossível para ele ajudar seus pais com seu cultivo agora que seus Dantians tinham sido destruídos, mas não era impossível no futuro. Se ele tivesse seus pais com ele, ele seria capaz de ajudá-los a recuperar seu cultivo assim que encontrasse os ingredientes medicinais necessários que ele precisava. Enquanto Shunlong esperava por sua resposta, ele viu Shunfang e Shun'an observando Liu Mei com olhos brilhantes. Se alguém a julgasse simplesmente com base em sua aparência externa, não havia realmente nada a criticar sobre ela. Ela era uma jovem linda e ainda reservada, que não deixava muitos de seus sentimentos transparecerem em seu rosto. Isso provavelmente fazia parte de seu caráter e não Liu Mei se reprimindo intencionalmente na frente deles. Shunfang pensou enquanto continuava examinando sua nora. O rosto de Liu Mei ficou um pouco vermelho, pois ela não estava acostumada com isso,
E olhando para Shun Fang e Shun An que a encaravam com um zelo nos olhos, ela se curvou e os cumprimentou educadamente. Sogro, sogra, ha. Longer, seu pai está orgulhoso de você. Você finalmente tem uma esposa. Embora as palavras de Shun Fang fossem poucas, elas expressavam exatamente o que ele queria dizer. Ele estava muito satisfeito com as maneiras, aparência e força de sua nora. Afinal, tanto ele quanto Shun An tinham visto Liu Mei invocar seus esqueletos brancos que haviam suprimido completamente o Wei Tai e o resto a ponto de estarem a apenas um passo da morte. E é alguém muito mais gentil e educado do que aquela garota Lin. Quando ela terminou de falar, Shun An segurou as mãos de Liu Mei e olhou para sua nora com um sorriso gentil no rosto e um olhar satisfeito nos olhos. Ao mesmo tempo, Shun Long sorriu antes que seus olhos caíssem em Shun Fang enquanto esperava por sua resposta. Virando a cabeça para olhar para seu filho, Shun Fang, no entanto, balançou a cabeça antes de recusar a oferta anterior de Shun Long sem qualquer hesitação. Longer, sua mãe e eu ficaremos no mundo mortal. A resposta de Shun Fang foi na verdade completamente diferente do que Shun Long esperava. Já que sua propriedade Shun foi destruída e o cultivo de seu pai e mãe foi prejudicado, isso não significaria que eles eram ainda mais fracos do que as pessoas normais. Afinal, até mesmo a maioria das crianças no Reino da Fortuna do Céu começou a treinar seu QI aos 13 anos, e Shun Long sabia que os outros reinos não eram diferentes. Parecendo ter adivinhado os pensamentos de Shun Long, Shun Fang tinha um sorriso brilhante no rosto enquanto dava um tapinha no ombro de Shun Long e dizia: Longer, se eu quisesse entrar no mundo do cultivo, eu já teria entrado há muito tempo para a seita nuvem flutuante. Mesmo que eu não me tornasse um discípulo interno, eu já teria me tornado um ancião normal agora. No entanto, entrar no mundo do cultivo não era o meu objetivo nem o da sua mãe. Escolher viver uma vida simples, sem preocupações, longe das lutas dos cultivadores no Reino da Fortuna do Céu, era o que estávamos planejando originalmente. No entanto, mesmo sem o Reino da Fortuna do Céu, existem outros reinos onde podemos ir e conhecer novas pessoas. Também podemos ter um novo começo e não teremos pessoas para confiar em mim como um especialista de nível celestial para ajudá-los. Indo com você para o mundo do cultivo. Além de ser um fardo para nosso filho, o que mais faríamos lá? Vendo que Shun Long não estava totalmente convencido, dentro da Pedra do Tempo, Little Black assentiu com a cabeça enquanto dizia a Shun Long: Mestre, Shun Fang está certo. Embora seu cultivo tenha sido destruído, eles ainda podem viver suas vidas. No entanto, se eles seguissem o mestre no mundo do cultivo, eles se sentiriam desesperados e fracos. Embora os pais do mestre tenham sofrido, eles certamente podem começar uma nova vida, longe da guerra do Reino da Fortuna do Céu, agora e viajar para um novo lugar. Shun Long balançou a cabeça quando ouviu as palavras de Little Black. Como ele não poderia ter pensado sobre essas coisas sozinho? No entanto, deixar seus pais sem nenhuma proteção ainda era uma sensação desagradável. Por um momento, Shun Long até pensou em domar uma fera mágica de nível 4 para proteger Shun Fang e Shun An, mas isso ainda iria contra os desejos de Shun Fang de viver uma vida simples. Afinal, não importa o que aconteça, uma besta mágica de nível 4 certamente deixaria todos os especialistas de nível celestial nesta ilha mortal com medo. Até mesmo o mestre da seita nuvem flutuante, Liu Jian, não tinha certeza se conseguiria lutar de frente com uma besta mágica de nível 4 inicial. Sem outra palavra, Shun Fang caminhou pela propriedade de Shun e reuniu alguns de seus pertences pessoais em um pequeno baú, junto com um pouco de ouro e prata, antes de sentar-se novamente nas costas de Little Silver. Entendendo que não havia mais razão para eles ficarem aqui, Shun Long, Shun Fang e Shun An, todos lançaram mais uma olhada para a destruída cidade da Floresta Azul do Céu, antes que o corpo da Pantera Negra voasse para frente como um raio prateado, enquanto rasgava o céu, enquanto Shun Long procurava um novo lugar para seus pais se estabelecerem.
Menos de um minuto depois, a Pantera Negra chegou furtivamente no céu acima de uma cidade localizada perto do vasto mar que cercava esta Ilha Mortal. Era uma cidade grande, mais de 3 vezes maior que a capital imperial do Reino da Fortuna do Céu, enquanto seu porto estava completamente cheio de navios grandes e pequenos, que variavam de navios de pescadores até grandes navios de guerra. Era o Reino das Ondas Rugindo. Fim do capítulo. Capítulo 317. Retornando à seita nuvem flutuante. Após pousar a algumas milhas de distância da capital do Reino das Ondas Rugindo, Shenlong fez Little Silver retornar para dentro do espaço enevoado na Pedra do Tempo, antes que ele e Liu Mei caminhassem com seus pais em direção aos portões da cidade. Após pagar uma taxa de 2 moedas de ouro por pessoa para um total de 8 moedas de ouro, Shenlong e sua família passaram pelos portões da cidade e entraram na cidade. Embora a cidade real do Reino das Ondas Rugindo não pudesse ser comparada às cidades do mundo do cultivo, ela ainda era muitas vezes mais movimentada do que a cidade imperial do Reino da Fortuna do Céu. O cheiro de peixe já havia enchido o ar da capital real, enquanto muitos pescadores exibiam suas capturas do dia, tentando atrair os clientes ao redor deles. Olhando para a cena ao seu redor, Chunfang tinha um sorriso no rosto quando disse: "Embora seja minha primeira vez nesta cidade, é exatamente como eu pensei que seria." A razão pela qual Chunfang queria vir para o Reino das Ondas Rugindo, era porque ele tinha ouvido uma vez que este era um dos reinos mais movimentados neste mundo, e ao mesmo tempo um dos mais pacíficos. Claro, a razão por trás disso era que um poderoso especialista de nível médio 2 do grau Céu era o rei deste reino, então muito poucas pessoas ousariam causar problemas a este lugar. Passando pelos comerciantes de rua, Shenlong e seu grupo logo chegaram ao distrito residencial da cidade. Originalmente, Chunfang estava planejando comprar uma casa simples e pequena, mas no final, ele escolheu comprar uma casa relativamente grande com um grande jardim. As 3.000 moedas de ouro que Chunfang gastou por ela, foram como uma gota no oceano para um rico mestre de formação de nível de pico 3 do grau bronze. A nova casa de Chunfang e Chun'an era relativamente perto do centro da cidade e, embora não fosse tão grande quanto a antiga propriedade Chun, era perfeita para viver uma vida simples. A sede dos guardas da cidade ficava a apenas alguns quilômetros de distância, o que tornava sua localização segura o principal motivo de ser tão cara. Depois de entrar na casa recém-adquirida, Chunfang olhou para Shenlong, que não parecia ter planos de sair ainda, e disse com um sorriso gentil no rosto: "Longer, você não precisa se preocupar conosco. Embora não sejamos mais cultivadores, ainda viveremos nossas vidas felizes. Este também é um novo começo para mim e sua mãe. Se você ficar aqui apenas para cuidar de nós, você só me fará sentir culpa." Chun'an assentiu e sorriu, enquanto segurava as mãos de Liu Mei, antes de sussurrar em seus ouvidos: "Pequena Mei, cuide bem da minha Longer." Liu Mei tinha uma expressão séria no rosto enquanto balançava a cabeça em resposta. Embora Shenlong soubesse que Chunfang estava apenas tentando fazê-lo ir embora, no final, Shenlong ainda assentiu antes de dar um passo à frente e abraçar seu pai e sua mãe. Não havia razão para continuar pensando muito sobre esse assunto. Em seu coração, Shenlong já havia decidido fazer o que pudesse para encontrar os ingredientes medicinais de que precisava, para restaurar os Dantians de Chunfang e Chun'an. Não importava se eles queriam viver suas vidas como mortais, Shenlong ainda queria deixar seus pais viverem mais, mesmo que Chunfang e Chun'an quisessem passar suas vidas inteiras no mundo mortal. Antes que ele e Liu Mei saíssem de casa, Shenlong também deixou algumas pílulas de cura de nível 1 para trás, caso Chunfang e Chun'an precisassem delas no futuro. Então, sem outra palavra, ele e Liu Mei deixaram furtivamente a capital real do Reino das Ondas Rugindo. No céu, sentados nas costas de Little Silver, Shenlong e Liu Mei deram mais uma olhada na nova casa de seus pais, antes de voarem alto acima das nuvens.
Depois de respirar fundo para mudar seu humor, Shunlong se virou para olhar para Liu Mei, que estava abraçando suas costas e, olhando para seus profundos olhos negros, perguntou: Mei, você está pronta? O corpo de Liu Mei tremeu por um momento quando ela ouviu as palavras de Shunlong, mas seus olhos rapidamente se concentraram novamente e, olhando para Shunlong, ela acenou com a cabeça e disse seriamente: Longe, não se preocupe. Estou esperando por isso há tanto tempo. Liu Mei entendeu imediatamente o que Shunlong quis dizer com sua pergunta. Era fácil dizer que você está pronto para lutar pessoalmente com seu pai, mas quando chegasse a hora, talvez você não estivesse mentalmente pronto para enfrentá-lo de frente. Afinal, essa era a pessoa mais poderosa que Liu Mei conheceu até deixar a seita Nuvem Flutuante, para ir para o Reino Vermilion, e embora ela e Shunlong tivessem visto inúmeros especialistas poderosos, incluindo até mesmo poderosos reis Dao como o mestre do Salão do Palácio do Imperador Demônio, do Anzu, a sombra de Liu Jian dentro do coração de Liu Mei ainda não havia se dissipado. A pergunta de Shunlong era semelhante a ele perguntando a Liu Mei se ela queria que Shunlong cuidasse disso pessoalmente ou não. Vendo que Liu Mei estava determinada a enfrentar Liu Jian de frente, Shunlong não disse mais nada e simplesmente acenou com a cabeça, quando mais uma vez sentiu Liu Mei descansando a cabeça em suas costas. A Ilha Mortal logo se tornou um ponto preto no mar infinito abaixo deles e, alguns momentos depois, Shunlong e Liu Mei já haviam chegado em frente à barreira que dividia o mundo do cultivo do mundo mortal. Little Silver rasgou a barreira na frente dele e passou por ela sem esforço mais uma vez, antes de abrir suas majestosas asas prateadas e continuar a voar para frente. A velocidade da Pantera Negra era extremamente rápida enquanto voava pelo céu, e alguns minutos depois o contorno de uma cidade familiar apareceu à distância. Little Silver, no entanto, não invadiu diretamente a cidade na frente dele e, em vez disso, escondeu-se nas nuvens acima da cidade, escondendo completamente sua aura no processo. Olhando para a cidade da nuvem flutuante, abaixo deles, Shunlong continuou sentado nas costas de Little Silver bem acima das nuvens, e observou Liu Mei, que tinha um olhar determinado em seus olhos enquanto olhava para a cidade abaixo dela. Depois de alguns momentos para acalmar suas emoções e reunir sua força e coragem, ela lentamente deu um passo à frente e desceu do céu, como uma fada de outro mundo aparecendo no mundo mortal. E ainda assim, ao mesmo tempo, a aura de morte que vinha de seu corpo, trazia uma sensação aterrorizante para qualquer um que colocasse seus olhos nela. Era como se os grossos fios pretos de Qi vindos do corpo de Liu Mei matassem instantaneamente qualquer um que entrasse em contato com eles, emanando uma extrema sensação de perigo e morte. Os olhos de Liu Mei agora estavam encarando a cidade da nuvem flutuante, abaixo dela, e depois de respirar fundo, ela finalmente permitiu que sua aura no nível médio 4 do reino do espírito se espalhasse e cobrisse a cidade inteira. Fim do capítulo. Capítulo 318. O animado Liu Jian. Enquanto a poderosa aura de um cultivador do reino espiritual de nível médio 4 cobria a seita nuvem flutuante, tanto a movimentada cidade externa quanto a interna ficaram em silêncio instantaneamente. Os discípulos da seita nuvem flutuante viraram suas cabeças para o céu quando sentiram a aura aterrorizante que havia caído sobre a cidade, onde uma cena impressionante saudou seus olhos. Uma fada sobrenatural em vestes brancas desceu do céu, enquanto olhava para a cidade à sua frente com olhos frios. Não havia vestígios de calor, amor ou compaixão enquanto ela voava lentamente em direção à cidade interna, mas apenas uma fria indiferença em seus encantadores olhos negros. Se irmã mais velha Liu Mei, a filha do mestre da seita, ela não morreu no Reino Vermilion. Eu ouvi esse boato também, mas parece que a irmã mais velha está viva. Mas, o temperamento dela não é um pouco diferente do passado. Ela parece tão fria. Embora Liu Mei fosse uma personagem reclusa na seita nuvem flutuante, que não mostrava seu rosto com muita frequência, alguns discípulos externos a reconheceram imediatamente quando viram seu rosto. Afinal,
Como filha do mestre da seita e ídolo da maioria dos jovens da seita, era natural que as pessoas se lembrassem de Liu Mei depois de tê-la visto pelo menos uma vez. Ao mesmo tempo, na cidade interna, Liu Jian, que estava conversando com Liu Shangpun, de repente se levantou quando sentiu a aura de um especialista do reino espiritual de nível 4 cobrindo a cidade interna. Apesar de não saber qual especialista havia chegado, havia uma expressão sombria em seu rosto quando sentiu a aura poderosa pairando acima de sua cabeça. Olhando para seu filho ao lado dele, ele deliberou por um tempo antes de dizer: Shangpun, venha comigo. Isso também ajudará você a aprender como lidar com tais situações quando você se tornar o mestre da seita no futuro. Liu Shangpun assentiu com a cabeça, antes de seguir atrás de seu pai, enquanto eles saíam da casa e voavam em direção ao céu. Não foram apenas Liu Jian e Liu Shangpun que ficaram alarmados com esse assunto, mas todos os anciãos de alto escalão da seita, incluindo o grande ancião Lan Hong que estava no nível 1 do reino espiritual. Todos os anciãos da seita tinham expressões sérias em seus rostos, enquanto voavam no céu para ver quem tinha vindo para sua seita nuvem flutuante. Sob a liderança do grande ancião, Lan Hong, todos se encontraram com o mestre da seita antes de virarem seus olhos para a figura vestida de branco para o céu. De repente, todos os anciãos tinham várias expressões em seus rostos quando viram a jovem que estava voando vagarosamente em direção a eles. O próprio Liu Jian ficou atordoado, enquanto Liu Shangpun murmurava: Estou tendo alucinações hoje? Poucos momentos depois, Liu Mei passou voando pelos portões da cidade interna e chegou na frente de Liu Jian, Liu Shangpun e Lan Hong, assim como do resto dos anciãos da seita. Olhando para sua filha, Liu Jian tinha uma expressão maravilhosa em seu rosto que mudou de choque e descrença para raiva e finalmente alegria. Dando um passo à frente, ele respirou fundo, antes de perguntar na voz mais gentil que conseguiu reunir: Pequena Mei, é realmente você? O corpo de Liu Mei tremeu quando ela ouviu a maneira como Liu Jian se dirigiu a ela. Ele, seu pai rigoroso, o mestre da seita, sempre a chamaria pelo nome completo, Liu Mei. Ele nunca a chamaria de Pequena Mei, ou Mei Mei, como sua mãe geralmente a chamava. Isso era para lembrá-la de que, embora ele fosse seu pai, ele também era uma figura rigorosa que sempre teve o interesse da seita acima de tudo. E ainda assim, agora mesmo ele tinha usado a voz mais gentil que podia usar quando falava com ela. Até mesmo Liu Shangpun teria ficado atordoado com o comportamento de seu pai, se ele já não estivesse olhando para sua irmã com a boca aberta. A aura de uma poderosa especialista do reino espiritual estava saindo de seu corpo. Sua aura era na verdade ainda mais poderosa que a de seu pai. O que isso significava? Significava que Liu Mei não era apenas uma especialista do reino espiritual, mas ela também era uma especialista intermediária. Como isso é possível? Liu Shangpun quis dizer isso internamente, mas por causa do choque que encheu seu coração, ele não conseguiu controlar sua voz que acabou escapando de sua boca. Olhando para Liu Mei, o chamado gênio mais forte da seita, perguntou em voz alta, em um tom cheio de choque e negação: Como você pode ser uma especialista do reino espiritual? Faz menos de um ano que o Reino Vermilion fechou. De repente, os olhos de Liu Shangpun se arregalaram enquanto ele pensava em uma possibilidade aterrorizante, e olhando para sua irmã, ele apontou seu dedo para frente antes de perguntar em uma voz estridente: Você, não me diga que você realmente recebeu a herança do Reino Vermilion. Não, isso é impossível. Até eu, o maior gênio da seita, não consegui obter a herança, então como você poderia ter sucesso? Os olhos de Liu Jian de repente se iluminaram enquanto ele olhava para Liu Mei, e até mesmo Lan Hong e os anciões ao redor dele estavam olhando para a filha do mestre da seita com olhos cheios de choque. A herança do Reino Vermilion. Certo. Só isso poderia explicar o rápido avanço de Liu Mei. Liu Mei não respondeu à pergunta de Liu Shangpun. Ela nem se incomodou em olhar para seu irmão, e em vez disso, ela olhou para Liu Jian, que a encarava como se estivesse olhando para um tesouro raro.
Olhando para a mudança de comportamento de seu pai, que nem sequer perguntou o que tinha acontecido com ela no último ano, inúmeros pensamentos passaram pela mente de Liu Mei. A herança do Reino Vermilion. Se não fosse por longe me salvar, eu já teria me tornado um cadáver sob as mãos dos discípulos do Poison Hall. O olhar nos olhos de Liu Mei logo ficou frio, e olhando para seu pai que a estava encarando alegremente, e esperava que ela acenasse com a cabeça e admitisse que ela realmente havia recebido a herança do Reino Vermilion, Liu Mei respirou fundo, e sem responder à pergunta de Liu Shangpun, ela disse em uma voz fria: "Estou aqui para levar minha mãe embora." Fim do capítulo. Capítulo 319 Emoções reprimidas de Liu Mei. Era uma frase simples, mas deixou Liu Jian olhando para Liu Mei em choque. Levar a mãe dela embora? Que mãe? Minha esposa? Até Liu Shangpun, o grande ancião Lan Hong e os anciãos ao redor dele estavam todos olhando para Liu Mei, sem entender o que ela queria dizer. E ainda assim, apesar de estar confuso, Liu Jian não estava bravo. Em vez disso, ele olhou para sua filha com um grande sorriso no rosto e, como um pai que tenta persuadir seu filho bravo, ele disse: "Mei Mei, não fique brava. Papai fará o que você quiser. Venha comigo e vamos conversar lá dentro. Sua mãe certamente está muito preocupada com você também." Desta vez, não foram apenas Liu Mei e Liu Shangpun, mas todos os anciãos ao redor dele também que ficaram atordoados com seu comportamento. Como isso era o digno mestre da seita deles. Isso era mais como um pai paciente e amoroso falando com seu filho. "Pai, cale a boca. Lidere rapidamente o caminho para mim e sua irmã, seu filho não filial." Liu Shangpun estava pronto para interromper Liu Jian e perguntar se ele estava com febre ou se ele havia contraído algum tipo de doença rara que poderia infectar toda a seita, mas, em vez disso, ele foi recebido com uma refutação feroz por seu pai. Liu Jian, que sempre mimou seu filho, agora o repreendeu na frente de todos os anciões da seita. Não importa qual fosse o motivo, isso certamente prejudicaria seu prestígio no futuro, quando ele sucedesse seu pai na posição de mestre da seita. E, no entanto, depois de ver a expressão de raiva no rosto de seu pai, Liu Shangpun não ousou se irritar e, depois de lançar um olhar de raiva para Liu Mei, ele rapidamente foi mais fundo na seita, enquanto liderava o caminho para seu pai e sua irmã. Antes que ele pudesse ir longe demais, no entanto, Liu Shangpun ouviu a voz fria de Liu Mei enquanto ela olhava para Liu Jian e dizia friamente: "Não há necessidade. Não vim aqui para conversar com você como família. Estou aqui para levar minha mãe de volta e resolver tudo com você e seu filho." Ao ouvir a voz fria de Liu Mei, a expressão de Liu Jian lentamente se tornou raivosa e, olhando para sua filha, ele finalmente perguntou furiosamente: "Liu Mei, você tem certeza de que quer falar comigo assim? Já estou sendo complacente com você, mas não se esqueça de que você ainda é minha filha." Ha 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 ha. A risada melodiosa de Liu Mei ressoou nos ouvidos de todos, mas Liu Jian e o resto sentiram arrepios em seus corpos quando ouviram isso. Para eles, soou como se a risada de Liu Mei estivesse cheia de traços de morte. Até mesmo alguns dos discípulos internos que se reuniram perto da entrada da cidade interna, e vieram para espectar o que estava acontecendo, logo se sentiram ofegantes, como se a própria morte tivesse aparecido ao lado deles e estivesse pronta para tirar suas vidas com sua foice. Olhando para a chocada Liu Jian e para o horrorizado Liu Shangpun que deu alguns passos para trás para se afastar ainda mais dela, Liu Mei riu novamente antes de continuar. "Sua filha, agora você se lembra que eu sou sua filha. Em todos esses anos, eu não fui uma prisioneira dentro da seita. Você não foi cruel comigo, me tratando como um objeto em vez de seu próprio filho. Você não tinha olhos apenas para seu próprio filho, aquele que você faria o próximo mestre da seita. Mesmo quando Liu Shangpun trouxe o terceiro filho do mestre da seita, Flying Sword, você não me repreendeu quando eu me recusei a me casar com ele. Você não me trancou na seita por 4 meses até que minha mãe implorou com lágrimas nos olhos para me deixar ir.
Quando Meng Sheng veio até você 1 ano atrás e disse que queria se casar comigo não importa o que acontecesse, você não disse que, enquanto a família Meng seguisse Liu Shangpun fielmente e o ajudasse a chegar ao terceiro teste do Reino Vermilion, eu teria que me casar com Meng Sheng em troca, independentemente de concordar ou não. E agora, você quer que eu esqueça tudo e haja como sua filha obediente? Hahaha. Não é por causa da herança do Reino Vermilion. Assim que Liu Mei terminou suas palavras, as próprias palavras de Liu Jian ficaram presas em sua garganta. De fato, ele não se importava com sua filha no passado. Não era que ele odiasse Liu Mei, mas no final, ela era simplesmente uma ferramenta para ajudar seu irmão em seu caminho para ascender no mundo. Afinal, Liu Jian já tinha sonhos de seu filho se tornar o próximo mestre da seita e expandir a seita nuvem flutuante, ainda mais. Quanto a Liu Mei, mesmo que seu talento estivesse no mesmo nível do irmão, ela ainda era uma mulher no final. Embora houvesse algumas seitas que tinham mulheres como mestras, Liu Jian não achava que Liu Mei poderia liderar a seita da maneira que Liu Shangpun podia. Afinal, ele instruiu seu filho desde jovem e sempre o ensinou o que um mestre de seita precisava saber. Liu Mei poderia simplesmente servir como uma ponte, para conectar Liu Shangpun com seus próprios ajudantes. No entanto, Liu Mei também estava errada. Liu Jian não se importava tanto com o tesouro do Reino Vermilion. Em vez disso, depois de ver que sua filha já havia alcançado os estágios intermediários do reino espiritual, um novo plano foi formulado em sua mente. Ele agora poderia fazer Liu Mei liderar a seita e fazê-la se mudar para o centro do leste desolado, perto da localização do Templo do Buda Dourado. Esse era o local com o QI mais denso em todo o leste desolado. Até mesmo o sacerdote-chefe do Templo do Buda Dourado admitiu uma vez a Liu Jian que o QI no centro do leste desolado não era muito inferior a algumas das cidades do continente Estrela da Noite, como a cidade da Espada de Prata. Dessa forma, com a velocidade atual de avanço de Liu Mei, mesmo que ela avançasse extremamente lentamente no futuro, ela ainda teria chances de alcançar os estágios finais do reino espiritual e talvez, até mesmo o estágio da alma nascente. Liu Jian tremeu quando essa possibilidade passou por sua mente. No entanto, as próximas palavras de Liu Mei destruíram completamente suas ilusões. Liu Jian, hoje estou aqui para pegar minha mãe de volta e me vingar. Depois que ela terminou de falar, Liu Mei acenou com a mão e uma espada azul brilhante apareceu nela. Era sua espada azul das 4 estações. Fim do capítulo. Capítulo 320 Lutando contra Liu Jian. Liu Jian e os anciãos da seita nuvem flutuante, ao redor dele ficaram todos surpresos quando viram isso. Liu Mei pretendia lutar de frente com Liu Jian. Liu Jian também ficou surpreso quando notou a qualidade da espada azul nas mãos de Liu Mei. Com um olhar, ele pôde dizer claramente que esta espada azul era ainda melhor do que a sua própria espada. Quanto a Liu Shangpun, ele não pareceu ter notado esse detalhe e, em vez disso, apontou para sua irmã e riu de forma zombeteira enquanto dizia: hahaha, se vingar? Vingança por quê? Por ser tratada injustamente? Esta é a mulher idiota do mundo do cultivo. Talvez você tenha tido sorte o suficiente para obter a herança do Reino Vermilion, mas se você acha que sua ascensão repentina no cultivo o colocará instantaneamente no nível de um mestre de seita, você realmente é burro. Apenas com base na rapidez com que você avançou, sua fundação certamente é instável e você pode nunca chegar aos estágios finais do reino espiritual. Liu Jian franziu a testa ao ouvir as palavras do filho, mas não o repreendeu dessa vez. Era óbvio que Liu Mei realmente queria lutar com ele e não descansaria até que um deles vencesse. Além disso, no coração de Liu Jian, Liu Shangpun também estava certo. Apesar do fato de que o cultivo de Liu Mei havia de alguma forma superado o dele, e sua espada parecia ser pelo menos uma arma de grau prata de nível 3, Liu Jian não achava que perderia ao lutar contra sua própria filha. Mesmo no pior cenário, eles seriam equilibrados.
Afinal, a experiência de luta de Liu Jian foi aprimorada por muitos anos lutando contra os melhores dos melhores no Leste Desolado. Embora seu cultivo estivesse apenas nos estágios iniciais do reino espiritual, ele ainda era um especialista de nível 3 no reino espiritual que estava a apenas um passo de chegar aos estágios intermediários. Apesar da diferença qualitativa entre os estágios inicial e intermediário do reino espiritual, Liu Jian sempre teve a confiança para lutar contra, e até derrotar cultivadores normais de nível inicial 4 do reino espiritual, sem falar em Liu Mei, que provavelmente teve seu cultivo aumentado de forma anormal. Olhando para Liu Mei, Liu Jian balançou a cabeça, antes de dizer com um olhar sério nos olhos. Muito bem, se você vencer, pode levar sua mãe e fazer o que quiser. Mas se perder, terá que me ouvir de agora em diante. Com um sorriso gentil no rosto, Liu Jian tirou uma longa espada branca de seu anel espacial e, olhando para Liu Mei, continuou. Mei Mei, não se preocupe. Não vou mais forçá-la a se casar com alguém que você não quer. Na verdade, contanto que você concorde, farei de você o mestre da seita hoje. Afinal, meu sangue ainda corre em suas veias, e mesmo que eu tenha falhado em perceber seu valor no passado, ainda podemos consertar tudo. Ha. Ao mesmo tempo, bem acima das nuvens da cidade da nuvem flutuante, Shunlong não conseguiu evitar rir quando ouviu as palavras de Liu Jian. Felizmente, ele já havia suprimido sua voz para que ninguém conseguisse ouvi-lo. Ver a tentativa de Liu Jian de persuadir Liu Mei a retornar à seita foi semelhante a assistir a um macaco se apresentar. Se tudo neste mundo, incluindo anos de negligência parental que praticamente levaram Liu Mei à beira da morte, forçando-a a passar pelo segundo teste do Reino Vermilion, sozinha e quase morrer no processo, todos eles simplesmente para escapar da seita da nuvem flutuante, pudessem ser consertados por meio de um monte de palavras doces, então Liu Mei realmente teria sofrido por nada. De fato, este era um mundo pragmático, e agora que o valor de Liu Mei havia excedido o de Liu Shangpun aos olhos de seu pai, Liu Jian estava disposto a fazer qualquer coisa para trazer Liu Mei de volta para seu lado. No entanto, embora Lan Hong e o resto dos anciões tenham balançado a cabeça, a expressão de Liu Shangpun instantaneamente ficou feia quando ele ouviu as palavras de seu pai. Ele era como uma galinha sendo segurada pelo pescoço. Tornar Liu Mei a mestra da seita? Então o que dizer dele? No entanto, apesar das palavras doces de Liu Jian, Liu Mei não era mais aquela mulher ingênua e protegida. Embora ela fosse uma pessoa que raramente falava, ela havia experimentado muitas coisas com Shunlong no último ano, e não estaria disposta a perdoar Liu Jian apenas por causa de algumas palavras. Segurando a espada de grau de prata de nível 2 de pico em sua mão, Liu Jian olhou para Liu Mei e disse em um tom gentil. Venha então, mostre-me o quanto você melhorou enquanto esteve fora. Com um olhar frio em seus olhos, uma camada de gelo apareceu na espada azul das 4 estações, de Liu Mei, antes que ela voasse em direção a Liu Jian. Embora Shunlong já tivesse lhe ensinado os passos do vendaval, a afinidade de Liu Mei com essa habilidade marcial não era alta, e ela havia alcançado apenas o primeiro dos 7 níveis. No entanto, apenas o primeiro estágio dessa habilidade marcial mística de alto grau foi o suficiente para aumentar a velocidade de Liu Mei em pelo menos 2 vezes, tornando impossível para qualquer cultivador do reino espiritual em estágio inicial alcançá-la. Mesmo outros cultivadores do reino espiritual de nível 4 e 5 não seriam capazes de igualar sua velocidade se não tivessem compreendido um Dao como o Dao do Vento, ou se não tivessem uma habilidade marcial mística de alto grau, semelhante. Uma rajada de vento surgiu ao redor dos pés de Liu Mei enquanto seu corpo deixava uma camada de gelo no ar enquanto ela voava em direção a Liu Jian. Usando ambas as mãos, Liu Mei reuniu seu Qi na espada azul das 4 estações, criando uma enorme espada de gelo que ela cortou em direção a Liu Jian. Liu Jian sorriu quando viu isso enquanto uma camada de gelo cobria sua própria espada também, transformando-se em uma enorme espada que encontrou o corte de Liu Mei de frente.
Os anciãos da seita nuvem flutuante, incluindo o grande ancião Lang Hong, assim como Liu Shangpun, todos voaram para longe às pressas, não ousando ficar dentro do raio da luta de Liu Mei e Liu Jian. Assim que a espada azul das 4 estações encontrou a espada de Liu Jian, no entanto, o som de gelo quebrando ressoou acima da seita nuvem flutuante, e a enorme espada de gelo de Liu Mei começou a desmoronar. A camada de gelo que cobria a superfície da espada azul das 4 estações foi rapidamente destruída, revelando a aparência original da espada azul, enquanto empurrava Liu Mei de volta no processo. Ao mesmo tempo, embora o gelo na espada de Liu Jian também estivesse rachado, ele não foi destruído e foi rapidamente reformado alguns momentos depois. Na primeira troca, Liu Mei estava realmente em desvantagem. Ha 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 ha! Liu Shangpun começou a rir quando viu essa cena e, sem perder a chance de zombar de sua irmã, disse seriamente. Ha ha ha! Apesar de seu cultivo ser maior que o do pai, parece que sua compreensão do Dao do gelo não chega nem perto da dele. Não foi apenas Liu Shangpun que percebeu isso, mas Lan Hong e os outros anciões, que olharam para a cena na frente deles sem nenhum choque nos olhos. Não importa o que acontecesse, era impossível para a compreensão de Liu Mei do Dao do gelo atingir o mesmo nível que a de Liu Jian em um ano. Embora seu cultivo fosse maior, em uma troca direta ela foi colocada em desvantagem. Liu Jian não perdeu essa chance e continuou a contra-atacar, enquanto ele implacavelmente cortava sua espada branca em Liu Mei repetidamente, forçando-a a se defender e assumir uma posição passiva. O gelo em cima da espada azul das 4 estações nem teve tempo suficiente para se reformar, antes de ser rapidamente destruído pelos ataques poderosos de Liu Jian. De fato, quando a diferença no cultivo não era grande, a compreensão do Dao, as habilidades marciais, bem como o tipo do próprio Dao, eram as coisas que se mostravam críticas durante uma luta. Enquanto Liu Jian empurrava Liu Mei cada vez mais, ele disse em voz baixa. Este é o resultado de avançar apressadamente em seu cultivo. Não importa o que aconteça, sua compreensão do Dao deve estar sempre no mesmo nível de sua base de cultivo. Caso contrário, mesmo depois de atingir os estágios intermediários do reino do espírito, você perderá mesmo quando lutar contra cultivadores comuns do reino espiritual em estágio inicial. Estreitando os olhos, Liu Mei não respondeu a Liu Jian e, em vez disso, levantou a espada azul das 4 estações, enquanto recebia o golpe de Liu Jian de frente. Apesar de ser uma espada de nível 2 de prata lutando contra uma arma de nível 1 de ouro, a enorme espada de gelo de Liu Jian fez Liu Mei voar no céu, fazendo suas mãos sentirem dor no processo após bloquear o golpe. No entanto, Liu Mei ainda suprimiu a dor que estava sentindo e, com um olhar frio nos olhos, ela reuniu seu QI na mão direita, onde uma bola preta de QI lentamente tomou forma. Fim do capítulo.